Vamos lá, pessoal, mais um vídeo, tá? A gente está no laboratório do Straddle Longitude com um booster perpétuo. Esse Straddle Longitude foi montado em março. A gente chama ele de laboratório Mestre Indica, esse é o número 3, porque é um laboratório que o mestre, a gente fez uma operação exatamente conforme sugerida pelo mestre no dia 22/3/2023. A gente fez uma montagem para o laboratório, bem pequenininha, para acompanhar, para aprender, para estudar, tá? E a gente montou esse Straddle Longitude na faixa do 100, a gente já vai ver o que aconteceu com ele, e a gente montou um booster perpétuo de E900 com E950, tá? Com rate de 1.6. O que a gente vai fazer hoje? Vai fazer o acompanhamento do 30 de março, com fechamento do dia 30, vai olhar o rate e a rolagem do booster e vai fazer um estudo baseado no RED sugerido pelo mestre no dia 30 de março. Que a gente vai ver que, como a BOVA saiu lá do 94 pontos alguma coisa para 100, isso aqui sofreu, tá? A gente vai dar uma olhadinha nisso e quais são esses REDs dentro de um processo que o mestre sugeriu aqui, tá? A gente vai olhar na prática, as cotações do fechamento, o que aconteceria se a gente fizesse essa sugestão, que provavelmente eu vou aplicar e vou seguir ela, tá? Então vamos olhar primeiro a montagem, tá? A montagem do Straddle Longitude. O Straddle Longitude, a gente montou ele com a P10 em 2025, E100, Q100, vezes 10, a gente só montou 10 opções dessa aqui, tá? E sai um custo de 0,03, quase zero cost call. A BOVA, ela estava na casa do 97, só que ela foi para o 94, ela veio muito forte para o 100. Quando ela vem muito forte para o 100 assim, ó, ela subiu R$ 6 em uma semana, tá? Do dia 23 para o dia 30, o que acontece? Acontece que aumenta a volatilidade porque o mercado fala, ó, se subiu 6 em uma semana, quem disse que não vem aqui para o 106? Com isso, o que eu paguei 3 centavos, quem montar hoje está assumindo um risco pesado. Por quê? Porque ele está montando na faixa do 100 um negócio que em mais uma semana, quem disse que não pode voltar para o 106? Então ele está assumindo um risco pesado e por isso o que acontece? Ele recebe. E eu, para sair do risco que eu assumi aqui, eu tenho que pagar para esse cara, para desmontar. Então, meu prejuízo foi para 70 centavos. Tá? Então, olha só, o P10, ela reduziu, foi para 6,18, ela estava 6,80. Lá na mínima, ela estava 7,70, reduziu 1,60. Tá? A E100 subiu de 2 para 4 e a Q100 caiu de 5 para 2. Logo, quem for montar hoje recebe 0,67 porque ele está assumindo um risco de volatilidade. E é uma volatilidade de uma semana. Em uma semana teve uma volatilidade de 6. Se na semana seguinte tiver uma volatilidade de 6 de novo, isso aqui vai para 106. Então o mercado ele precifica essa volatilidade de curto prazo, vamos supor assim, de uma semana. Eu não estou falando nada de vol, implícita, não. Estou só olhando o seguinte, olha, o que é volatilidade? É o mínimo e o máximo. Na última semana, o que aconteceu? Ficou em 94 a 100. O que pode acontecer? Pode acontecer isso de novo. Se acontecer isso de novo, de subir mais 6 para cima, vai do 100 para o 106. Então, nesse curto período de uma semana, a gente tem uma volatilidade grande, uma tendência da BOVA oscilar de R$ 6. Ficou caro, tá? Logo, se eu for desmontar essa operação, eu tenho que pagar 67 para quem montou e vou sair num prejuízo de 70 centavos. Como é que a gente lida com isso? Já já a gente vai falar sobre isso, tá? Primeiro, a gente vai fazer agora o acompanhamento do booster perpétuo e olhar os rates. O booster também sofre com isso, tá bom? Então vamos lá. A gente montou ele, uma E900, a gente conseguiu um ratio de 1.6 da E950, tá bom? E agora o que acontece? No dia 30 de março, a BOVA foi lá para 100, como a gente viu no anterior, no sulfite anterior, tá? E900 foi para 12,20, a 1.6 E950, ela está, tá? Aqui está atrapalhando o que está escrito atrás, R$ 8, 1.6 vezes 8 dá 12,80. Então, quem montar esse booster perpétuo hoje, que está com risco maior do que quando eu montei, ele vai receber 0,6. Se eu for desmontar para essa pessoa, eu tenho que pagar. Então, esse booster perpétuo, ele está num prejuízo de 0,92. Só que a gente não está fazendo aqui, as estruturas do mestre, elas têm tempestividade positiva, tá? Ou seja, o tempo vai a favor, vai corroendo o valor das opções, e tem a rolar, ele pensa estruturas com rolagens positivas. E vamos ver se isso é verdade. E claro que é verdade, tá? Vamos olhar o desmonte da operação, tá? Olha só. O desmonte da operação, ele está há 30 anos estudando isso, né? Se eu for desmontar a operação, eu vi lá que hoje eu pago 60 centavos para quem montar a operação E900, que está ruim, né? Menos 1.6 E950. Quem for desmontar a operação, eu vou desmontar, quem for montar está recebendo 60 centavos, que a gente acabou de ver. Eu, para desmontar, eu pago 30 centavos.
Eu tive um custo inicial de 32 centavos, tá? Eu guardo essa informação. Primeiro, vamos olhar agora, guardei essa informação, então eu vou ter que considerar isso na minha rolagem. Eu estou exposto, onde está a minha exposição? Eu estou exposto em 1,6 a mais, na verdade, estou exposto em 0,6, deixa eu deixar meio pronto aqui, ó. Eu estou assim, E900 menos 1,6 E950. Então, eu estou exposto, se eu estou comprado em uma e vendido em 1,6, eu estou exposto em 0,6. Qual a ideia? Porque, no mínimo, a ideia é que a rolagem dessa posição reduza a minha exposição na parte descoberta da operação, que é 0,6. É o que vai acontecer, que a gente vai ver aqui. Se não tivesse ruim assim, está esquecendo esses valores aqui que eu tenho que desmontar, se eu fosse montar uma F900 com uma F950, eu conseguiria montar com um ratio de 1,45. Tá? Por que esse ratio está bom? Porque tem um risco maior. A gente foi lá para 100, né? Então a F900 e a X950, eu estou botando aqui o X, é o que eu vou achar de ratio. Tá? Como é que a gente calcula esse ratio? No vídeo anterior eu mostrei. É só pegar o valor da F900, 11,36, dividir pelo valor da F950, 7,47. Se eu fosse montar essa estrutura aqui, eu montaria uma F900 mais menos, quer dizer, menos 1,52 F950. Tá? Se eu fosse montar essa estrutura, ficaria assim, com essa proporção ali que está F900 menos 1,52 F950, ela ficaria zero cost call. Então, fazendo essa conta para a cotação hoje do dia 30, tá? Ela ficaria na proporção de 1,45. Por que está bom assim, entre aspas? Está bom porque a BOVA está lá no 100. O ideal, inclusive, provavelmente é montar uma F95 com uma F100. Mas aí tem que estudar lá com o mestre. A operação que ele sugeriu foi essa, tá? Essa aqui. Essa no dia 22 de março. O cenário mudou, beleza? Então, mas e se eu pegasse esses custos ruins aqui e colocasse como um aumento de preço aqui? Então, para eu poder ir para rolar essa operação, eu vou considerar esses custos. Se eu considerar esses custos, montando um rate novo, tá? Montando uma estrutura nova, eu pago 13,17 aqui, mais os 60 centavos, mais os 32 que eu tenho que pagar. Isso aqui vai entrar na conta do prejuízo. Eu paguei, paguei, paguei. Se eu pegar esses 14, aí vai ver 14,09. Qual o ratio que eu tenho que montar para continuar zero cost call, né? Considerando esses dois prejuízos? Ao invés de eu montar um ratio de 1,45, eu tenho que montar um ratio de 1,54, que é o 14,09, considerando os prejuízos aqui, e o 9 dividido por 9,11, o ratio fica de 1,54. É praticamente o que o mestre fala para a gente. Nessa condição, a gente ficaria assim, ó, F900 menos 1,54 é 950. O que eu fiz aqui? Eu reduzi 0,6 aqui, ó. Daqui é 1,6, aqui eu fiz 0,6 de redução. Foi o que deu. Aumentou a volatilidade, teve uma redução de 160, vamos botar, se tivesse 160 ou 1.600, de 1.600 eu ia para 1.540. Ia reduzir, não chega a ser 10%, mas ia reduzir 60 ativos em 1.000 ou 6 em 100, tá? Ia reduzir da minha exposição. Conseguiria rolar, né? Já embutir esses custos que eu tive na rolagem, para rolar para uma estrutura em que eu reduzo o valor. Como às vezes as pessoas estão começando a fazer as operações sem fazer essas contas, sem ter esses acompanhamentos, o mestre acaba falando para 8.000 pessoas, é muito mais simplificado e muito mais coerente chegar, ó, quando você fizer essa rolagem aqui, reduz 10%. Tá? Se você reduzir 10% aqui, como essa aqui está carregada, existe chance também de conseguir um ratio tão bom quanto, né? Não, tão bom quanto não vai conseguir não. Com essa aqui está carregada, o ideal é essa reduz 90% se você não fizer a conta, mas se você fizer a conta para continuar com o zero cost call apostando nessa mesma faixa, é só fazer isso aqui. Na estrutura que o mestre propõe, tá? Eu já fiz aqui tem uma estruturazinha, mas isso aqui é antigo, tá? É um processo de resolução de put TM, ele vai explicando, eu não lembro de quanto é esse vídeo, mas ele vai explicando como é que a gente vai fazendo. A gente vai lançando novos boosters perpétuos e vai pegando, à medida que a gente for rolando ou for tendo rolagens positivas desses caras na redução de 10%, porque aqui a gente está reduzindo 10% agora que ele saiu do dinheiro, tá?
Mas na hora que faz a redução de 10% numa hora que estacionou, você pega essa grana e vai abatendo, né, vai reduzindo o máximo que possível na 1,54. É que eu não vou ficar nesse vídeo falando sobre isso, mas tem uma estruturazinha aqui, tá? Que a gente pega toda a grana, vai lançando diariamente. Isso aqui é para resolução de put ATM. Um dia a gente conta essa história aí. Bom, então a gente viu que se a gente for rolar a estrutura do booster perpétuo, a gente consegue rolar ela, abater os custos e reduzir a nossa exposição. Num primeiro momento, como ela saiu da faixa do 90 e 95, onde ela estava quando a gente montou, a gente consegue sair sem prejuízo e reduzir a exposição da posição. Agora, vamos para a última parte do vídeo, tá? Em que temos um problema aqui na E100 com Q100 e como é que a gente resolve este problema. A orientação do mestre, tá? Essa aqui. Assistam o vídeo lá do dia 30 de março, é o vídeo de hoje, eu vou deixar na descrição, tá? Como é que é o processo, tá? Isso aqui é até para compartilhar estudo, para eventualmente, se vocês ficarem interessados em fazer esse tipo de estudo, eu guardo essas folhinhas, fica lá, o processo de resolução de call e ITM, é uma folhinha que eu guardei. O que aconteceu? Eu tenho uma P10, uma E100 e uma Q100. Reduz 10%, eu não botei aqui, né, e não enche o saco. Então, na hora que eu faço essa redução, eu vou para uma P10, uma 0,9 de F100 e 0,9 ou 900, né, se fosse 1 kg, e 0,9 de R100. Deixa eu arrumar aqui que está parecendo um 4 esse. Um 0,9 de R100. Bom, reduz e não enche o saco. Eu ouvi no vídeo dele, entendi isso aqui. Essa operação, você vai estopar. Qual a primeira possibilidade? Estopar com 4% para cima ou 8% para baixo. Né? Então, na primeira sugestão dele faz isso e fica quieto. Né? Deixa quieto lá. Mas, vamos supor que a BOVA continue subindo. O que você faria, de acordo com ele? Tá? Se a BOVA for subindo, de acordo, eu concordo. Tá? Mas não sugiro porque não sou mestre, sou um aprendiz, estou estudando. Tá? Olha só, então aqui. Se a BOVA continuar subindo, que é o problema que a gente está tendo agora, tá? O que a gente vai fazer, de acordo com ele? A gente vai, né, reduzir, a gente vai lançar, vender 0,9 de R96. Por isso que a gente tem que estar sempre com a margem mais tranquila possível. Eu lançando isso aqui, está lá no vídeo dele do dia 30, tá? Deve estar custando mais ou menos R$5. Com 0,9 disso aqui, a P1, que é no strike 105, lá de 2025, eu consigo comprar o máximo possível, vai dar mais ou menos 0,6 P1, que está 7,50. O resultado final do estudo que o mestre fez lá, que é da lógica do hedge da proteção que o mestre fez lá, é o seguinte: eu vou manter a minha P10, eu tenho 1 kg dela, vamos supor assim, tenho 1 dela, eu vou comprar 0,6 da P1, que é no strike 105, continuo lá com o meu problema na call, na call continua o meu problema, e na put eu vou ter uma exposição de 0,9 da R100, convocação de virar pó, porque a gente está fazendo isso depois que ela passou para cima do 100. Então, essa aqui viraria pó. Se terminar no 105, isso aqui vira pó. Isso aqui vai valer R$1, sei lá, no máximo R$5. Só que essas duas se equilibram, né? De toda forma, a gente tem aqui uma exposição de 0,9 e 0,9. Qual foi, de fato, o aumento de exposição nossa? A gente tem 1,6 de longa para cobrir, de puts longas para cobrir, e a gente tem agora, o risco agora é de 1,8 de put curta. Tá? Então a gente aumentou em 0,2, porque é 0,9, que a gente está vendido, a gente aumentou em 0,2 o nosso risco, a gente está descoberto em 0,2 de put aqui. Só que, qual o problema? Onde vai dar problema isso aqui? Vai dar problema se ela cair. Mas se ela cair, isso aqui vira pó. E se ela não cair, isso aqui a gente tem rolagem positiva, que pode servir para pagar a rolagem disso. Tá? Ou isso aqui, vamos supor, termina em 100. Termina em 100, isso aqui vira zero. Isso aqui vira zero, eu tenho que me virar com esses 5 aqui. Mas aí eu tenho o quê? Eu tenho 1,6 de puts aqui para pagar algum problema aqui. Tá? E se subir? Se subir, essas duas viram pó, que é a orientação do mestre lá. Se for subindo, se continuar subindo, vai montando outra, porque se ela for lá para o 110, né, vamos supor,
110, isso aqui vira pó, eu vou aumentar de novo mais uma linha, 0,9, vou comprar lá numa linha do 110 aqui, devo aumentar o meu risco em torno de mais 0,2 aqui, só que essas duas aqui estão virando pó quando ela estiver lá no 110. E eu fico com 3, aí eu já estou aqui eu já estou quase com o dobro da minha exposição de call. E a call da rolagem positiva. Então, essa estrutura que o mestre ensina para a gente é espetacular. Tá? O difícil é ter disciplina, ter sangue frio e ir montando isso aos poucos, controlando a margem, porque eu tenho que ter margem para poder estar lançando novas séries aqui. Eu não posso sair fazendo novas séries aqui e não tendo margem. E depois eu vou ter que ir rolando, né? Mês a mês eu vou rolar isso aqui, isso aqui, né? Isso aqui eu rolo, reduzindo 10%. E foi o que ele falou. Olha a importância de reduzir 10%. Tá? Isso aqui, pessoal, é um resumo do... Qualquer hora eu vou fazer até um e-book para vender. O resumo do gafanhoto, tá? O resumo da sugestão lá do mestre do processo de head para esse straddle long put da faixa do 100. E aí eu fui fazer um estudo na prática, tá? Como é que o resumo, o estudo na prática disso aqui. Eu tenho uma P10, uma E100 e uma Q100. Era esse o problema que eu tinha. Essa aqui está valendo 4,35, essa aqui está valendo 2,50. Se eu rolar para F100 e R100, a F100 está valendo 5,78 e a R100 está valendo 2,90. Estou fazendo o primeiro passo lá do processo. Eu vou pagar 6,85 nessa aqui, e se eu for pagar 90%, né, porque eu vou rolar, então ao invés de eu comprar tudo isso aqui, de novo, aqui vamos supor que eu comprei 100. 100, eu vou ter que recomprar 100, eu pago 100 vezes 6,85. Se aqui eu vou vender só 90, porque eu só vou ficar exposto em 90, eu estava exposto em 100. Eu estava vendido em 100, agora eu vou vender 90. Se eu vender 90, eu vou vender 90 vezes esses dois valores aqui, que dá 781, 7,81. Então, quando eu faço esse processo aqui, eu boto, vamos supor, se fosse 100 opções, se fossem 100, eu botava R$100 no bolso para fazer essa rolagem. Reduzindo 10%, botava R$100 no bolso, porque aqui eu pago 685 em 100 dessa aqui para eu zerar essa estrutura e montar lá na frente, eu recebo 781, recebo aproximadamente R$100 para 100 lotes, para um lote de 100 ETFs, tá? Então, olha que rolagem espetacular. Segui o processo, reduzi 10%, calei a boca, deixo o mercado correr, tá? Então, essa era a primeira opção. Opção 1, fica quieto, fica quieto. Aí a BOVA continua, e eu vou ficar nessa posição, P10, 09F100, 09R100. Aí a BOVA continua subindo. Quando ela continua subindo, qual a sugestão do mestre? Olha, vende 0,9 da R96, que o strike é 105, tá? O strike aqui é 105, vamos supor que ela vá para 101, 102, 103, né? Vende aqui 0,9 da R96 e compra um que der de P1. 0,9 da R96, a R96 está 5,15. Se fossem 100, seria 90, se eu estava 0,9 de 100, né? Se eu fizesse com 90, era 90 vezes 5,15, que dá R$463. Com R$463, dividido por 7,50, que é o valor da P1, eu consigo comprar com R$463, eu consigo comprar 60 P1. Então, a proporção que eu chego aqui é aquela exatamente que o mestre falou no vídeo de mais cedo, né? 0,9 de R96 mais 0,6 da P1. Ficaria isso como zero cost call. Montei uma estrutura nova numa linha de 105, zero cost call. Qual o resultado final? De acordo lá com aquele processozinho que eu mostrei para vocês. Situação final, eu tenho lá uma P10, 100 P10, vamos botar assim, continuo com a 100 P10 daqui de cima, que eu só rolei reduzindo 90, continuo com as 100 aqui. Tenho 60 P1, eu tenho isso aqui, que vai ter uma rolagem positiva 0,9 F100, que é o problema que eu estou agora, tá? Embora ele vá ter uma rolagem positiva. E aí, eu ainda tenho 0,9 R100, estou vendido, e 0,9 R96, dessa nova estrutura aqui. Isso aqui é por causa da redução de 10%, e isso aqui, se o mercado continuar subindo, tem que ter margem, tem que estar controlada a margem, façam sempre pequenininho por causa disso, né? 0,9, eu tenho uma R96. O que aconteceu no final? A minha exposição passou a ser 1,6
minha cobertura, né? Eu tenho cobertura de 1,6 em caso de queda nas puts longas e tenho um risco de 1,8 em caso de queda nas puts curtas. Só que se cair, se isso aqui cair, ficar abaixo do 100, onde vai ser necessário a minha cobertura tá boa, isso aqui, que é o problema que eu tenho agora, vira pó. Então, numa hora o mercado vai cair. Por isso que a sugestão dele é, depois disso, ir montando, se continuar subindo, montar um strike acima. Por quê? Porque você, na hora, se ela for para 110, por exemplo, se ela ficar em 110, acima de 105, isso aqui vira pó e isso aqui vira pó. E aí você vai ter lá na 110, vai ter aqui o proporcional, né, em termos provavelmente mais 0,6 aqui de P na série 110 lá para 2025, você vai ter quase 3 vezes mais proteção de put. Você vai poder continuar vendendo isso aqui, né, agora ajustando as posições. Isso aqui vai virar pó, mas no mês seguinte eu vou ter condições de estar ajustando as minhas posições. Embora isso aqui esteja valorizando, eu vou estar acumulando um monte de put longa, que, como a gente já viu, para rolar de dezembro para abril, a gente consegue, às vezes, aumentar o strike da put longa e ainda botar dinheiro no bolso, ou botar dinheiro no bolso. Então, é impressionante como é que é legal isso aí, videozinho de 20 minutos, tá? Agradeço o mestre, porque ele ensina coisas espetaculares pra gente. Fica aí o estudo do dia, tá? Da noite. Bons estudos. E amanhã tem mais, tá? Estreia do Long Put. Eu botei um hoje da Fly, de Broken Wings, para não deixar a playlist sem atualização. Então, elas estão ficando vídeos mais complexos, né? Ela valeu tanto para Fly de Broken Wings como para Fly de Hexabox, do Fly de Put, que seria o Hexabox completo. E amanhã eu devo fazer a mesma coisa com a Leather Put Long Put, que é um vídeo que eu fiquei devendo no final de semana. Então eu devo lançar, eu devo fazer agora de madrugada e tal, e devo lançar aí no meio da noite pra gente. Beleza, pessoal? No meio da manhã. Se der, se não der, tá tendo muito laboratório, tem coisas para fazer, mas eu consigo ajudar aí e compartilhar estudo, tá bom? É isso, pessoal. Um bom descanso, um bom estudo, uma boa noite. Valeu!